Zona de Decisão. Apoio. Loja Dona Rê. Franciele Silva Estética e Beleza. Dani Delícia. Spool Digital. Ramon Nazário Fotógrafo. Potencialize Consultoria. RG Pulse. Rafael Glavan. Água Mineral Gravatal. Olá, tudo bem? Esse é o programa Zona de Decisão, onde o seu negócio ganha direção. Por que alguém escolheria ir no teu supermercado ao invés de ir nestes grandes atacados? Ela compra geralmente esses produtos, tu tem isso de maneira estruturada hoje? Isso está claro, o crescimento de lucratividade, isso tu tens esse controle? Eu sou Dani Pompeu e conto aqui com um time de mentores comigo. Rafael Glavan é pós-doutor em Educação e Empreendedora, doutor em Logística e mestre em Inteligência Organizacional pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ao longo de sua trajetória, atuou como consultor em importantes instituições, entre elas o Governo do Estado de Santa Catarina, a UFSC, o Senai, a Fiesc e o INDG, desenvolvendo projetos para empresas e para a gestão pública. É palestrante, professor de pós-graduação, autor de 13 livros e de diversos artigos científicos, além de ter recebido importantes premiações ao longo de sua carreira. Jaci Rocha é especialista em gestão financeira, conselheira formada pela Board Academy. É coautora do livro O Código das Finanças, fundadora e CEO da Potencialize Consultoria. Com mais de 2 décadas de experiência, dedica sua atuação ao desenvolvimento de empresários e empresas, apoiando a construção de negócios mais rentáveis, organizados e sustentáveis, sempre com foco em resultados e crescimento estratégico. Guilherme Moura construiu sua trajetória em gestão e otimização de processos, consolidando sua experiência durante sua passagem pela Dell Computadores, onde foi reconhecido por seu desempenho com promoções e premiações. É fundador da RG Pulse, empresa especializada na estruturação das áreas de marketing, comercial e pós-venda, tendo contribuído para o crescimento de mais de 250 empresas. Também é cofundador da DuoTalks, conselheiro e mediador do Mind 21, promovendo conexões estratégicas e o desenvolvimento de lideranças e negócios. E conosco aqui hoje estará a Fernanda, da JF Supermercados. Eu quero explicar para você agora como vai funcionar os 4 blocos do nosso programa. Acompanhe as regras. No primeiro bloco, você vai conhecer a história do empresário, entender o que a sua empresa oferece ao mercado e descobrir qual é o principal desafio que o trouxe até aqui. No segundo bloco, começa a sabatina técnica. Os mentores fazem perguntas estratégicas para compreender a realidade do negócio, analisar os desafios e identificar oportunidades de crescimento. No terceiro bloco, chega o momento mais esperado, o momento de ouro. É quando cada mentor apresenta sua análise, compartilha insights e entrega direcionamentos práticos que podem transformar os rumos da empresa. E no último bloco, a decisão está nas mãos de quem mais importa, o empresário. Depois de tudo o que ouviu, chegou a hora da pergunta final. Fernanda, nós queremos conhecer um pouco sobre a tua empresa, sobre o supermercado, um pouco da história. Conta pra gente um pouquinho como começou, que problema que vocês resolvem hoje no mercado, onde vocês estão localizados. Muito bem, vamos lá. Eu sou Fernanda Nazário, estou representando o JF Supermercados da cidade de Armazém. E hoje a gente está debutando, esse ano a gente está debutando, fazendo 15 anos de mercado. E ao longo desse período teve muitos desafios, né? E hoje a gente está na mesa dos cidadãos armazenenses, na união, reunindo todos à sua volta, né? Seja numa comemoração, seja nas suas conquistas. E hoje a gente está presente nos lares. E Fernanda, então hoje vocês atendem o modelo de negócio de vocês e atender o cliente final. Ou vocês também atendem empresas? Como que funciona o modelo de negócio de vocês? Atendemos empresa também.
com orçamentos. Geralmente as empresas nos pedem um orçamento previamente, mas também o consumidor final. E qual que é o momento atual de vocês no mercado? Quantos colaboradores vocês têm? Qual é o momento que vocês vivem hoje? Atualmente a gente está com 14 funcionários. A gente atende uma média de 360 clientes dia. E a gente está com um projeto de expansão para a nossa sede própria, que atualmente a gente é alugado. Certo. E qual que é o maior desafio que vocês encontram hoje? Hoje, o maior desafio, acho que não só para a gente, mas para todos os setores, é mão de obra, que é especializada ou de qualquer setor. E a situação tributária também está bem complicada, tanto que a gente tinha um prazo e esse prazo foi encurtado agora para agosto. E situação de política e financeira do país, né? Como a gente pretende construir, a gente não consegue ter um valor bom para a gente financiar com juros e taxas mais acessíveis. E o que vocês miram para os próximos 12 meses? Assim, qual que é o grande objetivo de vocês? Está pelo menos começando a nossa sede, né? Que é o nosso sonho, ter a nossa sede própria, nossas próprias instalações. A gente pretende, pelo menos, já ter começado essa obra. E a pergunta que não quer calar, o que você busca hoje aqui no Zona de Decisão? Hoje eu busco aqui uma direcionamento, para a gente conseguir alcançar essa meta no ano que vem. Então, prepare-se, porque no próximo bloco nós vamos ter a sabatina técnica. Cada mentor vai, durante 3 a 4 minutos, fazer perguntas e a Fernanda vai respondendo essas perguntas. Eles querem entender melhor o contexto para, claro, enxergar as oportunidades de crescimento da empresa da Fernanda, a JF Supermercados. Segura aí que nós já voltamos no próximo bloco. Na Dona Rê, acreditamos que comprar roupa é muito mais do que escolher uma peça. É sobre se olhar no espelho e se sentir bem. Por isso, cada coleção é escolhida com cuidado, unindo qualidade, tendências e peças que realmente fazem sentido para o seu dia a dia. E tudo isso com um atendimento acolhedor, dedicado e personalizado. Aqui você encontra desde a autenticidade da Farm, com estampas e personalidades únicas, até a nossa linha econômica, perfeita para quem busca custo-benefício. Dona Rê, mais do que uma loja, um lugar para se sentir bem, vestir sua melhor versão e fazer uma escolha inteligente. Venha nos visitar. Sua saúde merece atenção todos os dias. Beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, melhora o foco e aumenta a disposição. Sempre que possível, inclua uma caminhada ou algum movimento no seu dia. Esses pequenos hábitos contribuem para mais qualidade de vida. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Água Gravatal, envasando o melhor que a natureza tem a oferecer. Saúde. Sabatina Técnica. Na Sabatina Técnica, os mentores farão perguntas para o empresário para saberem o que está acontecendo na empresa dele e poderem trazer os insights para a empresa. Bom, agora nós já sabemos, já entendemos o contexto da Fernanda e da JF Supermercados. Ela tem um mercado que tem ali 12 colaboradores, 14 colaboradores, estão com um projeto de expansão para ir para uma sede própria, tem dificuldades financeiras, fiscais, para fazer um financiamento para construir isso, dificuldade de mão de obra. Vamos saber agora o que cada mentor tem para perguntar,
porque nessas perguntas eles já vão começar a extrair os grandes insights. Eu começo com Guilherme Moura. Guilherme, a palavra é sua. Fê, hoje vocês têm vocês de alguma forma conseguem entender o público, o que ele está comprando, com que frequência, quais são os produtos? Vocês têm alguma coisa nesse sentido já? Então, o público de compra, ele mudou muito, tanto com as canetinhas agora, né? Então, os produtos também mudaram. A gente tenta trazer essa atualização também para dentro do mercado. Uhum. Mas, por exemplo, eu, Guilherme, fui lá e comprei alguma coisa. Tu não sabe o que eu comprei, com que frequência que eu vou, esse tipo de controle tu não tem lá ainda. Deixa eu pensar, gente. Deixa eu esperar. Guilherme quer saber se vocês têm essa informação de segmentação, né? Do que cada persona consome nesse sentido. Por exemplo, eu sei que tem essas 40 pessoas aqui que eu tiro um relatório e eu sei que toda vez que elas vêm a cada 15 dias, elas vêm para comprar carne para fazer churrasco. Essas aqui vêm para fazer o rancho da semana ou do mês. Ela compra geralmente esses produtos. Tu tem isso de maneira estruturada hoje ou não? Sim, a gente consegue ter com relatórios, né, uma base do que mais se vende lá dentro por faixa etária ou por setores. Uhum. E falando um pouquinho porque o modelo de supermercado tu dá visibilidade, né? E aí geralmente tem o dia da fruta, o dia da carne, né? Mais ou menos todos trabalham mais ou menos na mesma estratégia. Vocês usam muito disso e aí é dar visibilidade disso para a região. Hoje, como é que vocês fazem isso? Vocês usam digital, Instagram, tem panfleto? Como é que tá isso hoje? Tem um grupo de WhatsApp, enfim? Sim, após pandemia, a gente parou com a parte de panfleto, né? Porque também não podia estar circulando. Então, a gente partiu pro digital. Hoje, a gente é tudo digital. Instagram. Tem o grupo no WhatsApp também, de compras, onde é feito promoções lá dentro do grupo de WhatsApp. Quem tá lá dentro, todo mês tem alguma promoção rolando. E agora a gente também instalou o Dia J. Todo primeiro sábado do mês são ofertas exclusivas para também atrair esse público, né? E já começar o mês com o pé direito. Legal. Essa parte de atendimento do grupo do WhatsApp, por exemplo, tu tem uma pessoa que cuida disso ou cai para vocês lá e quem tiver... Como é que tá essa organização, assim? De venda no WhatsApp. Isso. É um número exclusivo somente para essa funcionalidade. E geralmente quem atende é o pessoal dos caixas. Tá. Eles que fazem esse direcionamento, porque eles vão saber se é para entregar, se a pessoa vai retirar ali. Eles vão conhecer a pessoa e eles vão fazer esse direcionamento. Até algum tempo atrás eu pensei em fazer isso de forma... como é que eu vou dizer? Automatizada? É meio que automatizado. Aquele que tu pergunta, tu vai lá, manda o oi e o robozinho te responde. Chatbot. Um atendimento robotizado, vamos dizer. Isso. Que ele vai te direcionar. Se tu quer somente as ofertas do dia, se tu quer falar com alguém direcionado. Até pensei em um serviço assim. Tá. Não sei se isso daria muito certo lá dentro. Entendi. Tranquilo. Jace Rocha, suas perguntas. Vocês vão expandir. Eu queria entender um pouquinho o motivo desse desejo de vocês terem a sede própria. Onde é para realmente aumentar o supermercado? É para sair do aluguel? Deixa eu entender um pouquinho esse momento. Seria realmente de expansão. Hoje, onde a gente está colocado, ele já está pequeno para a gente queria muito colocar uma padaria. Hoje a gente não tem padaria lá dentro. Então, isso agrega muito em compras também dentro do supermercado. E a gente expandiria o que já tem, né? Tanto o açougue quanto a parte de mercearia e colocaria uma padaria também. Ah, certo. E hoje, é claro para vocês quanto que vocês estão crescendo a cada ano? Tu tem essa clareza e poderia nos passar, assim, a gente tem uma taxa de crescimento, né, do supermercado de 5% ao ano, de 3% ao ano, crescimento de faturamento, por exemplo?
Isso está claro? O crescimento de lucratividade, isso tu tens esse controle para saber o quanto que vocês estão crescendo? Não. Na verdade, de uns 2 anos para cá, eles não vêm crescendo, ele vem se mantendo. E hoje, e o que tu percebe que motiva isso, assim, de vocês não estarem crescendo? O que acontece? O que tu percebe? Os clientes estão consumindo menos, estou perdendo o cliente, veio o concorrente. Por que vocês não cresceram? Teve também a abertura dos atacados, né? Próximo aqui, então tem tem Giasse, tem vários fatores que também tiram muito o pessoal de lá para vir comprar nessas grandes redes. E talvez até a alimentação da população que mudou também, né? Pode ter influenciado. Eles não estão nas alternativas comuns, que eram comuns. Hoje eles já querem outros tipos de produto. E talvez esse tipo de produto não agregue tanto na nossa margem também. Tá. Outra coisa que eu quero te perguntar. Hoje, para fazer esse investimento, hoje tu busca captação de recursos fora? Sim. E hoje já tem aprovação, já conseguiram, estão analisando, como é que tá isso? Estamos analisando algumas propostas, até questão de juros, de tempo para pagar, então a gente está analisando. Por enquanto ainda não dá para arriscar. Tá, outra coisa que eu quero te perguntar, já pensando nessa expansão, porque a gente sabe que numa estrutura maior, custos aumentam e vai exigir que vocês trabalhem muito comercial para trazer cliente para poder fazer jus ao investimento que vocês tiveram. Já tem um planejamento de vocês tanto para a sede nova, a gente aumentar, a gente vai conseguir X faturamento, a gente vai precisar de pessoas também para ter toda essa estrutura, já tem um planejamento quanto a isso? De aumento de pessoas, de aumento de custo, de um trabalho comercial para aumentar a receita? Já pensaram sobre isso? Já, a gente já está pensando sobre isso, assim. E tem algo estruturado já? Ainda não? Ainda está Ainda tem muita burocracia para a gente resolver em questão da construção, né? E quanto a isso, assim, à medida que a gente for desenvolvendo, for crescendo, né, que for definindo certas etapas, a gente vai pensando nisso. Tá certo. Vai definindo. Entendi. Então, tudo certo. Obrigada, Fernanda. Rafael Glavan, suas perguntas. Fernanda, você citou da concorrência dos grandes atacados ou hipermercados. Talvez uma pergunta importante a ser feita é: por que alguém escolheria ir no teu supermercado ao invés de ir nestes grandes atacados? O nosso foco hoje, né, a nossa qualidade na carne, principalmente, isso é fora de questão, assim, é muito boa. E eu acredito que como a proximidade, o atendimento mais próximo da pessoa, porque geralmente você vai nos atacados, é tudo muito correndo, às vezes ninguém te dá um bom dia. E isso lá dentro da empresa a gente costuma pegar muito nessa tecla de cumprimentar, de perguntar, de questionar se quer uma ajuda. Então humanizar isso é um diferencial hoje. Eu te pergunto isso porque eu ia fazer uma pergunta sobre se essa tua decisão de ir para uma sede própria foi feita com números, já foi perguntado pelos colegas. A grande questão é a localização. Aonde você planeja colocar esta sede própria? É a 100 metros de onde a gente está hoje. Então não afetaria a presença física dos clientes, nem a teleentrega pelo WhatsApp? Não. É bem próximo, o lugar é bem próximo. E aí uma outra questão, hoje você tem uma mudança no comportamento dos clientes, pelo que você falou das canetas, você tem a presença dos hipermercados ou atacadistas, por assim dizer. A hora que você construir uma sede própria, você vai se endividar, taxas de juros, aí temos aqui a Giasse, que é especialista em finanças, e lógico, os seus custos vão aumentar. Quem sabe com este aumento de espaço físico, de checkouts, os caixas, você mude até de faturamento, cobrança, tributação, será necessário mais funcionários, mais impostos, tributos que você vai pagar, e aí vem uma grande dificuldade, que é manter padronização, processo, manter esse atendimento humanizado. Hoje você tem um fluxo mensal de 10.800 clientes. Fiz um cálculo simples aqui, 360 por dia, vezes 30 dias,
Vamos imaginar que você não vai para uma loja para atender 15 mil. Você deve atender muito mais do que isso. Aí aqui é mais do que uma pergunta, é uma dica, né? Você tem algum plano, já tem alguma ideia com qual estratégia você vai competir? Novamente, você tem as canetinhas, você tem os supermercados atacadistas, e aí você vai fazer um investimento em endividar, num cenário econômico que não é tão bom. Duas questões: como que você pretende manter aquilo que é bom, a tua carne, o teu atendimento, e como que você vai fazer tudo isso com uma escassez de mão de obra? Então, hoje a gente já atua com 2 caixas rápidos por conta da escassez de mão de obra. E muita coisa teria que ser automatizada, né? Que nem a gente pretende colocar a padaria. Fazer um autoatendimento na padaria também. Muita coisa a gente consegue de fornecedor, a gente tem fornecedores que já tem todo um maquinário, toda uma estrutura, então a gente só precisa de um espaço físico. Então, tudo isso seria muito mais automatizado. A mão de obra talvez aumentaria pouca coisa, né? Mas porque o que vai ser agregado seria automatizado. Perfeito, obrigado. Fernanda, os mentores fizeram suas perguntas. Já deve estar ali processando algumas informações. E no próximo bloco chega o momento de ouro, em que cada um vai dar a sua perspectiva sobre os insights que eles têm. E eu queria te fazer uma pergunta para corroborar com os nossos mentores. Qual que é o teu papel na empresa hoje? Bom, o meu papel hoje, eu cuido da parte financeira, pagamento de boleto, questões de pagamento, RH, então isso tudo hoje é comigo. Muito bem. Então no próximo bloco chega o momento de ouro. Cada mentor vai dar um insight estratégico para a Fernanda. Pelo que deu para entender de todo esse contexto, eles vão expandir. Nos últimos 2 meses, o crescimento se manteve estagnado devido a vários fatores que foram discutidos aqui. E agora, o que será que precisa ser tomado como decisão? A gente quer saber. Segura aí que no próximo bloco a gente vai descobrir. Toda ocasião especial merece um brilho inesquecível. Com o talento e a dedicação de Franciele Silva, sua maquiagem realça a sua beleza de forma elegante, valorizando cada detalhe do seu rosto e da sua personalidade. Seja para casamentos, festas de aniversários, formaturas, ensaios ou eventos especiais, conte com uma maquiagem profissional de alta qualidade e com acabamento impecável. Franciele Silva Maquiagem, porque cada momento merece uma produção à altura da sua história. Agende seu horário e brilhe no seu grande dia. Transformar conhecimento em resultados exige experiência, estratégia e visão de futuro. Rafael Glavan possui uma trajetória construída no empreendedorismo, na consultoria e na gestão de grandes projetos. Já atuou ao lado de importantes instituições, empresas e multinacionais, além de realizar quase 2.000 consultorias ajudando organizações a crescerem e evoluírem. Rafael Glavan une conhecimento e prática para transformar desafios em novas oportunidades. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro com quem mais ama, sem pensar na empresa? Se essa pergunta incomodou você, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a falta de lucro, porque empresas lucrativas dão liberdade. Liberdade para decidir, para crescer, para viver. Na Potencialize, ajudamos empresários a transformar a gestão financeira em resultados reais. Com um time de especialistas, mostramos onde o dinheiro está sendo perdido e como fazer a empresa crescer com segurança. Porque lucro não é apenas dinheiro, lucro é liberdade. Potencialize Consultoria. Chegou a hora. Estamos no momento de ouro. Cada mentor, os 3 discutiram já, eles estavam aqui discutindo, cada um com a sua visão. E agora vocês vão compartilhar, porque nós todos queremos saber, principalmente a Fernanda, né, Fernanda? Com certeza. Então nós vamos começar com a Jace Rocha. Jace, quais são as suas considerações para a Fernanda?
Uma das coisas que me preocupa, Fernanda, é a gente estar 2 anos no negócio e nosso negócio não crescer. A gente está estagnado. Já se passaram outros mentorados aqui e uma das coisas que eu falei para eles é que se a gente não está crescendo, a gente está caindo. Então essa é uma preocupação. Por quê? Porque todo ano o custo fixo aumenta. E se a gente continua igual, significa que as nossas margens estão ficando cada vez mais apertadas. Então isso é algo assim importante, que se tenha metas de crescimento anual. Então assim, o ano de 2026 a gente precisa crescer X%. Aí o como fazer, é uma estratégia comercial, é redução de custos, ou vamos operar para crescer, ocupar uma fatia de mercado que a gente não está ocupando ainda. Enfim, daí vem as estratégias. Mas é importante que você tenha meta anual de crescimento. Todo negócio precisa crescer, porque se ele não está crescendo, o teu concorrente ele está fazendo isso. Um outro fator que também me preocupou um pouquinho, investimento, que a gente vai estar usando um capital de terceiro, está tudo certo quanto a isso, só que vamos lá, nós vamos estar investindo numa estrutura que é a estrutura em si, o quanto que ela vai te gerar de rentabilidade. É importante vocês fazerem um planejamento e uma projeção. Nós vamos investir numa estrutura física, alavancar com capital de terceiro, vamos precisar disso, num cenário econômico bem desafiador, né? Taxas de juros altas, então como vocês falaram, deram uma recuada nesse primeiro momento, é importante repensar sobre isso, mas eu quero que vocês repensem, será que esse aumento, todo o investimento em estrutura, que a gente sabe que isso é um investimento extremamente elevado, ele vai te trazer esse retorno? Tu vai ter retorno pela questão de aumentar de tamanho, com padaria, com açougue. O quanto que isso vai trazer de retorno pelo valor que vocês vão estar pagando mensalmente de um empréstimo para essa alavancagem? Então, será que faz sentido todo esse dinheiro para daqui a pouco um retorno muito pequeno? Vamos pensar, né? Então a gente estava discutindo aqui que vocês estão localizados numa cidade pequena, que tem uma limitação de habitantes, então a gente tem que pensar se a gente vai realmente conseguir, com esse crescimento, pagar o empréstimo que vocês vão estar fazendo e ter lucro ainda maior. Então é importante vocês repensarem sobre isso, façam projeções e façam contas. Porque, um exemplo, talvez se o problema seja espaço, talvez seria interessante conversar com alguém que tem um terreno e dizer assim, cara, tu quer fazer um galpão nesses metros quadrados aqui que a gente precisa e alugar pra gente? Talvez seria uma oportunidade, seria uma forma de que quem tem um imóvel querer investir para ter a rentabilidade do aluguel e vocês não precisassem endividar, né, sendo que não existe uma clareza do retorno desse investimento. Mas, se a decisão for, eu quero ter a minha sede própria, o que eu vou dizer? Existem linhas de crédito com taxas de juros interessantes para projetos de inovação, que talvez possa se encaixar esse investimento de vocês. Então, de vocês buscarem entender um pouco mais sobre isso. E uma última dica que eu quero dar, se realmente for o desejo de vocês, é isso, assim, depois de tudo que você ouvir aqui, vamos montar a nossa sede. Não comprometa mais do que 1/3 do lucro de compromissos mensais desse investimento. Por exemplo, assim, a parcela de tudo que você está pagando para essa estrutura não pode comprometer mais do que 1/3 do lucro. Então, veja bem, calcule bem, tenha clareza do lucro líquido que está dando o negócio de vocês e não comprometa mais do que 1/3. Ainda é arriscado se isso for no longo prazo. Quanto mais longo for, melhor. Lógico, avaliar a taxa de juros e tudo mais, mas tem que trabalhar no longo prazo. Não faça nada no curto prazo. Mas eu quero acabar rápido de pagar. Não é o tipo de investimento que tu tem que pagar rápido, porque tu pode comprometer o teu caixa, o teu capital de giro, pode comprometer caixa, então tem que trabalhar ao longo prazo, lógico, avaliando taxa de juros, avaliando o cenário econômico, avaliando tudo que você tem, mas não compromete mais do que 1/3 do teu lucro. Ok, muito obrigada. Guilherme Moura. Fê, eu já atendi rede de supermercado, né? E aí meu olhar sempre vai ser para a parte de marketing e vendas. Então, como é que eu aumento receita olhando para esse modelo, né? Quando eu olho para o modelo de supermercado, e aí tu talvez vá assimilar isso a alguns que tu já comprou, evidentemente, é que a base ela deve ser trabalhada com extrema excelência. O que eu quero dizer com isso? Tu precisa ter um programa que associe toda a compra a um CPF
e aos itens que essa pessoa compra. E aí, com o tempo, tu começa a entender comportamento de compra no detalhe. Essa ferramenta ela vai te dizer quais são as pessoas que compram carne e não compram material de limpeza. Quais são as pessoas que compram material de limpeza e não compram pão, um exemplo, né? Porque tem a parte, não é a padaria que vocês almejam, mas tem a parte lá de padaria. Então, o grande segredo das grandes redes é tu ter no fim do dia um programa de fidelidade. Que é, peraí, se o Guilherme vai a cada 15 dias e compra, e o Joãozinho vai a cada 15 dias e compra carne, como que eu faço eles irem a cada 10 dias e comprarem carne e detergente? Esse é o grande segredo do modelo de negócio de supermercado para te dar receita. E a grande questão é, legal, a gente tem a concorrência, né? A concorrência a gente tem na cidade e tem também quem se desloca para Tubarão. O quanto a gente consegue conscientizar essa galera que quando eu olho o Guilherme, ele não faz rancho comigo, né? E eu tenho mais 10 desse, por que ele não faz rancho comigo? Se ele não tá fazendo comigo, ele tá fazendo em algum lugar. Que lugar é esse? É aqui na cidade? O meu preço não é competitivo com a cidade? Não, não é na cidade. É lá em Tubarão. Tá, mas ele botou na ponta do lápis o quanto que ele gasta de gasolina para ir e voltar? Talvez ele não tenha consciência disso. E aí ele vai lá e paga R$1 a menos no detergente, sendo que ele vai gastar muito mais. Então, olhando para um olhar de marketing e vendas, eu focaria 100% em estruturar um CRM muito bem elaborado. Porque daí tu consegue trazer essa receita que já está dentro de casa com muito mais clareza e muito mais margem. Tu consegue pegar e, tá, carne eu não tenho margem, mas eu tenho margem na, sei lá, na farinha. Tô chutando aqui, tá? Na farinha. Legal, se na farinha eu tenho margem, como é que eu mostro pro Guilherme que ele tem que começar a levar carne e farinha? Como é que eu incentivo ele a levar carne e farinha? E trago ele de novo para dentro da minha empresa, né, para dentro do meu supermercado, e vendo de novo em menos tempo com valores maiores. Esse é o grande segredo do supermercado, que é o que tu vai ver em todos os lugares. E eu acho que vocês deveriam focar muito nisso, tá? E ao mesmo tempo trabalhar marketing conscientizando as pessoas que vocês são os melhores em carne. Vocês são os melhores nisso. Tem um time de atendimento do WhatsApp, eu não deixaria no caixa. Eu teria uma pessoa específica olhando para a CRM e olhando, opa, a Jace não veio ontem, geralmente ela vem a cada 15 dias. Então eu vou chamar a Jace para ver por que ela não veio ontem. E aí tu começa a ter um trabalho ativo e não reativo. Não espera aparecer um anúncio do concorrente e a pessoa ir lá. Se ela for, já era. Se tu tratar ela de maneira mais específica, individual, com certeza ela vai dar prioridade para vocês. Ok, obrigado. Nada. Rafael Glavan, a palavra é sua. Você fez 15 anos, não é isso? Existem dois cenários. Ou as grandes redes vão bater na tua porta, hoje elas estão um pouquinho distantes e você tem uma perda de alguns que não fazem um rancho lá contigo, como o Guilherme colocou. Então só tem duas soluções. Ou as grandes vão invadir a tua praia, como aquela antiga música, ou você vai ter que se tornar um atacarejo, o que vai contra a tua missão atual de bem atender, da carne, do carinho, do atendimento. Então o que eu vejo? Que ao invés de ser um mercado, apenas o mercado do bairro, ou de se tornar um grande atacarejo, você tem que ser aquele supermercado que chama o cliente pelo nome, que cresce com qualidade. Então a tua decisão não é sobre tamanho, é sobre grau de relacionamento com o cliente, que vai ao encontro do que a Jace e o Guilherme falaram. Essa questão da sede própria tem que ser vista com bastante cuidado, porque ao invés de resolver o teu problema, pode aumentá-lo. O que eu penso? Que você não tem que competir com o atacarejo, mas com a tua própria diferenciação, a tua capacidade de continuar se reinventando para colocar na ponta do lápis que não compensa sair de lá e ir até uma outra região para fazer as contas, né? Quem competir com preço contra o atacarejo vai perder. Você vai ter que colocar cada vez mais essa tua carne, esse teu atendimento. Tentar ganhar do atacarejo jogando o jogo dele, você não tem porte para isso. Ou você cria o teu jogo, as tuas regras, ou você vai perder. O que o Guilherme falou, o que a Jace também disse, é que você tem que saber quem é o teu cliente mais lucrativo. Não é apenas quem compra, mas quem efetivamente gera lucro. Por sessão, por tipo de produto, recorrência, de quanto em quanto tempo ele volta. E vai naquele ponto que eu te perguntei anteriormente. Como que tu convenceria alguém que saindo do trabalho aqui em Tubarão ou chegando pela BR, ele vê outros concorrentes, que nós não vamos nominar aqui,
Por que ele não? Eu não vou entrar aqui, eu vou até o mercado da Fernanda. É isso que eu vejo com bastante preocupação, que você vai ter bons desafios, primeiro financeiros, como a Jace já bem ressaltou, deste crescimento, não comprometer mais de 1/3, aquela preocupação que eu tinha trazido de que manter essa tua qualidade da carne, do atendimento, mesmo que você automatize parte desse aumento de colaboradores, de processos, não será tão fácil, porque nós temos uma série de empresas que têm processos automatizados e que continuam enfrentando problemas. Então essas seriam as minhas considerações antes de colocar toda a energia em novos clientes, novos espaços, aumentar de tamanho, saber se isso realmente vale a pena. Ok, obrigada. Fernanda, eu vou te ajudar aqui, vou dar uma revisada em tudo isso que eles falaram. A Jace falou que vocês precisam ter metas de crescimento anual e ela falou que tem que colocar na ponta do lápis se vale a pena vocês construírem a estrutura própria ou fazerem uma parceria com alguém que queira construir. Será que vale a pena tirar o capital de giro e se endividar? Caso optem por isso, ela falou para não utilizar mais do que 1/3 do lucro de vocês. Guilherme Moura falou sobre entender o consumo, o perfil de consumo de cada cliente. O que cada cliente consome, a periodicidade, para conseguir fazer uma oferta mais assertiva e agregar produtos com melhor margem para esses consumidores que você já tem dentro do mercado. E Rafael Glavan falou muito sobre os seus pontos fortes, que são a carne e sobre a personalização no atendimento, que talvez o foco esteja aí. Quem sabe as pessoas saiam de outra cidade para comprar sua carne se eles entenderem que tem um diferencial lá. Só que agora eles vão dizer pra gente o que eles fariam se eles fossem você. Amanhã, chegando lá no JF Supermercados, eles estão com a chave, eles são você. O que eles fariam amanhã? Só que isso é só no próximo bloco. Então segura que vem aí o grande finale. Até daqui a pouco. Sua empresa vende bem em um mês e no outro você não sabe de onde vai vir o dinheiro? Isso não é falta de esforço, é falta de plano de crescimento. A RG Pulse é a assessoria de marketing e vendas que monta esse plano com você e executa junto, lado a lado. Já são mais de 250 empresas impulsionadas no Brasil, Estados Unidos e Europa. RG Pulse, sua empresa com receita e crescimento previsível. Chegamos no momento final. Agora, nós queremos saber, Rafael Glavan, se você fosse a Fernanda, tivesse a chave da JF Supermercados, chegou para trabalhar, o que você faria de modo emergencial? Existem, de maneira geral, 4 problemas básicos em vendas. Primeiro é você aumentar o volume de vendas. Segundo, aumentar o ticket médio, produtos mais caros. Terceiro, a frequência de compras. Você já tem um bom número de vendas, já tem um bom ticket médio, mas o cliente aparece de vez em nunca. E o quarto é aumentar a base de clientes. O que acontece? Se o teu problema for aumentar o volume de vendas ou o número de clientes, efetivamente você vai precisar de um espaço maior. Aí vale a pena construir, mesmo que pagando juros, não comprometendo 1/3, eu também aprendi, comprometendo esse 1/3, você vai ter que ir para uma área maior. Agora, se o teu problema talvez for ticket médio ou número de clientes, especialmente o ticket médio, talvez você não precise de uma área maior. Você precisa de uma operação um pouco mais gourmet, como é muito comum em outras praças, que você tenha mercados um pouco mais sofisticados no ticket médio.
Isso é muito comum em Florianópolis, em outros locais, você vê mercados, aqueles antigos de bairro, que acabaram se tornando operações em que você tem ali produtos de um valor um pouco mais agregado. Se talvez você descobrir que o teu propósito seja aumentar o ticket médio, você nem precisa construir uma sede nova. Ou talvez realmente precise. Então, o que eu faria assumindo o controle da empresa amanhã? Faria um bom trabalho de análise de mercado, junto com os teus números, talvez aí em 3, 4, 5 meses, um pouco mais, um pouco menos, com um bom CRM. Não aceleraria essa decisão da construção e da mudança. Buscaria entender aí, num horizonte de 6 meses, talvez, quem é o teu cliente, se o teu problema é volume de vendas, ticket, frequência ou base de clientes, e tomaria essa decisão um pouco depois. Não é um ano muito bom para tomadas de decisões, para endividamento. Eu primeiro entenderia um pouco mais o mercado e o lugar da tua instituição dentro desse mercado. Você pode gerar um problema maior tomando uma decisão antecipada. Jace, se você fosse a Fernanda, o que você faria? Eu primeiro ia entender por que estamos há 2 anos sem sair do lugar. Primeiro seria para conseguir analisar esses números e ver o que mudou, né, de um ano para o outro e por que a gente não cresceu. Aí eu iria fazer uma meta de crescimento. Então eu teria a visão de longo prazo, assim, a gente tem que crescer X%. E daí trabalharia todo o comercial, tudo que a gente precisa, criaria o planejamento para esse crescimento. Então essa seria uma das primeiras ações. E se o desejo ainda for latente sobre a construção, aí eu iria para as projeções. Aí eu iria verificar o quê? Ok, então se a gente vai aumentar de tamanho, o quanto que a gente vai aumentar de faturamento e quais... E nesses 2 segmentos, assim, açougue e padaria, que margens que eles vão me dar, o quanto que eu vou poder possivelmente aproveitar produtos dentro do próprio supermercado, o quanto que isso vai me trazer de margem, e daí sim, entender o quanto que vai me gerar de retorno esse investimento para saber se a decisão de investir ela permanece ou não. Então, essas seriam as minhas 2 ações. Guilherme Moura, se você fosse a Fernanda? Eu olharia para um CRM específico para o mercado, para o segmento, na verdade, né? E começaria a partir de amanhã. Não passa ninguém no caixa sem dar o CPF e começar a rastrear esse volume de compra. E aí, eu entendendo isso, eu tenho coisas para trabalhar. Frequência, o quanto eu consigo fazer essa pessoa voltar, né? O quão recente ela volta. Então, ela fica muito tempo sem vir. E o terceiro é como é que eu faço ela gastar mais. E aí, com base nesses números, tu pensa em estratégias para fazer esses movimentos. Então, olharia exclusivamente, obviamente, fazendo essa análise, para a CRM, começaria a captar desde agora, e aí começaria a pensar como é que eu faço esse movimento, e aí tu tendo essa visibilidade, te começa a entender até surtimento de produto, mix de produto, porque às vezes tu tem coisa que tá vencendo lá, pô, por que não saiu? É porque não tá exposto? É porque eu não divulguei? É porque as pessoas não procuram? O que tá acontecendo com... E aí tu começa a entender, com base em comportamento, algumas coisas que às vezes não tem muita explicação, assim. E aí a gente vai entender que pô, às vezes só mudar a disposição do produto vai fazer eu elevar ticket médio, por exemplo, né? Às vezes eu colocar um produto mais gourmetizado do lado da carne vai fazer a pessoa já olhar a carne, opa, vou pegar esse aqui. Então, é entender, mas isso parte do entendimento de comportamento. Se tu não tem isso hoje, é muito difícil tu conseguir aumentar e saber, tá, pra onde é que eu vou? Vou botar padaria? Mas daí olhando ali, as pessoas, tá, não compram, enfim, então é pensar bem o público que tá indo lá, por que tá indo, quanto tá comprando, com que frequência e quem não tá indo, por que não tá indo mais. Porque talvez tu nem saiba isso. Ah, o Guilherme talvez ia todas as semanas e agora ele tá indo a cada 60 dias. Por que o Guilherme não vai mais todas as semanas? Nunca alguém chamou no WhatsApp a pessoa que não foi mais lá. Então entender isso te coloca previsibilidade de receita. E aí com isso na mão tu consegue, pô, agora eu tenho isso, eu consigo expandir porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho esse dinheiro parado que eu não tô enxergando. Eu iria para esse momento. Fernanda, obrigada. Todos os mentores falaram aí sobre decisões baseadas em dados. E eles deram muitas dicas e insights em diferentes perspectivas. E agora chegou a pergunta que não quer calar. Baseado em tudo que você ouviu até aqui, dessas diferentes perspectivas, o que ficou claro para você? Qual é a sua decisão?
Bom, a minha decisão, depois de ouvir todos aqui, buscar esses números, né, que eles mencionaram com mais exatidão e direcionar de acordo com os números que eu tiver e direcionar para onde eu vou focar o meu posicionamento, a minha estratégia. E eu acho que é isso. Muito bem. Fernanda, muito obrigada por ter participado conosco. Espero que tenha trazido clareza na sua decisão e no seu direcionamento. Afinal de contas, você disse pra gente que você queria mais clareza nesse processo de expansão. Espero que você saia daqui com mais clareza. E se você é empresário e quer participar do Zona de Decisão, assim como a Fernanda, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela, fazer sua pré-inscrição e a nossa equipe vai conversar com você. Quem sabe você pode ser um selecionado. Eu quero agradecer a Franciele Silva, que cuida do nosso cabelo e make, da loja Dona Rê, que cuida dos nossos figurinos, fotografia por Ramon Nazário, Spool Digital e Dani Delícias. Você acompanha todo domingo às 19h30 um novo episódio lá no YouTube do UniTV SC e também no canal 4.1. E se você quer saber bastidores, quem estará no próximo episódio, os melhores cortes de cada episódio, acompanhe também lá no Instagram, @UniTVSC e @zonadedecisão.oficial. Tchau e até o próximo episódio. Zona de Decisão. Apoio. Loja Dona Rê. Franciele Silva Estética e Beleza. Dani Delícia. Spool Digital. Ramon Nazário Fotógrafo. Potencialize. Consultoria. RG Pulse. Rafael Glavan. Água Mineral Gravatal. Sua saúde merece atenção todos os dias. Beber água ao longo do dia ajuda a manter o corpo hidratado, melhora o foco e aumenta a disposição. Sempre que possível, inclua uma caminhada ou algum movimento no seu dia. Esses pequenos hábitos contribuem para mais qualidade de vida. Pequenas escolhas geram grandes resultados. Mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Água Gravatal, envasando o melhor que a natureza tem a oferecer. Saúde. Na Dona Rê, acreditamos que comprar roupa é muito mais do que escolher uma peça. É sobre se olhar no espelho e se sentir bem. Por isso, cada coleção é escolhida com cuidado, unindo qualidade, tendências e peças que realmente fazem sentido para o seu dia a dia. E tudo isso com um atendimento acolhedor, dedicado e personalizado. Aqui você encontra desde a autenticidade da Farm, com estampas e personalidades únicas, até a nossa linha econômica, perfeita para quem busca custo-benefício. Dona Rê, mais do que uma loja, um lugar para se sentir bem, vestir sua melhor versão e fazer uma escolha inteligente. Venha nos visitar. Toda ocasião especial merece um brilho inesquecível. Com o talento e a dedicação de Franciele Silva, sua maquiagem realça a sua beleza de forma elegante, valorizando cada detalhe do seu rosto e da sua personalidade. Seja para casamentos, festas de aniversários, formaturas, ensaios ou eventos especiais, conte com uma maquiagem profissional de alta qualidade e com acabamento impecável. Franciele Silva Maquiagem, porque cada momento merece uma produção à altura da sua história. Agende seu horário e brilhe no seu grande dia. Transformar conhecimento em resultados exige experiência, estratégia e visão de futuro. Rafael Glavan possui uma trajetória construída no empreendedorismo, na consultoria e na gestão de grandes projetos. Já atuou ao lado de importantes instituições,
empresas e multinacionais, além de realizar quase 2.000 consultorias ajudando organizações a crescerem e evoluírem. Rafael Clavan une conhecimento e prática para transformar desafios em novas oportunidades. Quando foi a última vez que você passou um dia inteiro com quem mais ama, sem pensar na empresa? Se essa pergunta incomodou você, talvez o problema não seja a falta de tempo, talvez seja a falta de lucro, porque empresas lucrativas dão liberdade. Liberdade para decidir, para crescer, para viver. Na Potencialize, ajudamos empresários a transformar a gestão financeira em resultados reais. Com um time de especialistas, mostramos onde o dinheiro está sendo perdido e como fazer a empresa crescer com segurança. Porque lucro não é apenas dinheiro, lucro é liberdade. Potencialize Consultoria. Sua empresa vende bem em um mês e no outro você não sabe de onde vai vir o dinheiro? Isso não é falta de esforço, é falta de plano de crescimento. A RG Pulse é a assessoria de marketing e vendas que monta esse plano com você e executa junto, lado a lado. Já são mais de 250 empresas impulsionadas no Brasil, Estados Unidos e Europa. RG Pulse, sua empresa com receita e crescimento previsível.